Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja muito bem-vindo ao meu canal Palavras de Redenção, a este quadro, O Pão da Palavra. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, publicada pela editora Dialética. O link está aqui na descrição. Querido irmão, querida irmã, nós vamos meditar a palavra de Deus proclamada nesse 10º domingo do tempo comum. E nós temos como palavra de Deus Oséias capítulo 6, versículo 3 a 6, Romanos capítulo 4, versículo 18 a 25 e Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem. Olha, se você está passando aqui pela primeira vez nesse canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar a sua curtida, deixar o seu comentário e, sobretudo, compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Normalmente a gente começa meditando a primeira leitura, mas hoje vou começar pelo Evangelho. O Evangelho narra Jesus chamando Levi, ou melhor dizendo, Jesus chamando Mateus para o seu seguimento. Era o cobrador de imposto. Esse texto está inspirado lá em Marcos. Em Marcos, Jesus chama Levi, cobrador de imposto, para o seguir, e aqui o evangelista muda o nome para Mateus, o que supõe-se ser o autor do evangelho, ou que pelo menos a tradição coloca como sendo autor do evangelho. E o detalhe desse evangelho está no seguinte, que Jesus argumenta contra os fariseus que recriminaram a Jesus por ter chamado Mateus para o seguir. Jesus diz que não veio para os justos, mas veio para os pecadores, e que ele precisa aprender, e que os fariseus precisam aprender, né? Que o que é misericórdia? O que é misericórdia? E ele cita um texto de Oséias, que é justamente a primeira leitura, Oséias 6,6. Quero misericórdia e não sacrifício. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então é muito lindo isso. Por quê? Porque no tempo de Jesus, os cobradores de impostos eram considerados pecadores pelo fato de colaborarem com o Império Romano. Então daí a própria população, né, já tinha um mau olhar para com eles. Mas Jesus os chama para seguir. Segue-me. Ou seja, o início do Evangelho de Mateus apresenta Jesus com a missão de libertar o povo dos seus pecados. E como que se liberta o povo dos seus pecados? Convidando os pecadores à sua própria convivência. Então é muito interessante isso. Jesus convive com os pecadores, perdoando os seus pecados, chamando-os a uma vida nova. E o argumento está em que Deus quer misericórdia e não sacrifício. E onde que está essa frase? Está justamente na primeira leitura. Oséias capítulo 6, versículo 3 a 6, sobretudo no versículo 6. Na tradução litúrgica se colocou, quero amor e não sacrifícios, né? Mas aparece a palavra hesed, misericórdia, né? Qual que é o contexto dessa primeira leitura aqui? O profeta Oséias, todos os profetas de modo geral, eles têm uma crítica contundente à religião praticada sem a justiça social. A grande linha de denúncia dos profetas é essa. Eles denunciam a religião praticada sem a justiça. Aqui no caso, o profeta Oséias está denunciando lá no Reino do Norte a grande prosperidade econômica de Israel, mas à custa da injustiça e à custa de uma falsa religiosidade, né? Então, por isso que o profeta Oséias vai dizer, olha, eu quero amor, quero misericórdia e não sacrifícios. Eu quero conhecimento de Deus mais que holocaustos. Porque o povo era injusto nas suas relações, mas fazia belíssimos cultos a Deus nos templos, achando que Deus se agradava disso, quando na verdade Deus quer a justiça nas relações sociais, Deus quer a bondade praticada, a misericórdia para com os que sofrem, e por aí vai. No Evangelho, isso foi traduzido como a acolhida aos pecadores. Mateus entende esse versículo aplicando a vocação de Mateus para justificar que o sacrifício é excluir o pecador da convivência com Deus, ao passo que a misericórdia é convidar o pecador à convivência com Deus, que no caso seria a pessoa de Jesus,
para assim, convivendo com Jesus, a pessoa possa verdadeiramente mudar de vida. Então, que bom. É um texto belíssimo que nos ensina coisas preciosas para a nossa vida. Já a segunda leitura, Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 25, traz o exemplo de Abraão. Abraão que obedeceu a Deus pela fé e isso lhe foi creditado como justiça. Então veja só que interessante, querido irmão, querida irmã. A grande polêmica da carta aos Romanos é justamente que Paulo está tentando argumentar com a sua igreja, com a sua comunidade, que o que salva é a fé em Cristo e não a prática das obras da lei. As obras da lei aqui entendida como os preceitos judaicos. Os preceitos religiosos judaicos. E eu diria mais, que todos os preceitos religiosos de qualquer religião apenas servem para fazer com que a pessoa tome consciência do seu pecado, da sua má conduta, mas não salva. Não salva a pessoa. Não é a lei que salva. Para Paulo, quem salva é a pessoa de Jesus. É Jesus que nos justifica. Até no final do texto ele diz, ele foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Então não é a prática religiosa em si que salva, mas é a fé em Jesus, que deve nortear a nossa prática religiosa. Pois tudo bem. E aí o argumento que ele vai utilizar é justamente buscar lá no livro do Gênesis, que o livro do Gênesis afirma que Abraão foi justo antes mesmo da lei ter sido dada. E por que ele foi justo? Porque ele acreditou. Porque ele acreditou. Porque ele teve fé. Então é esse o argumento que Paulo utiliza na carta a fim de mostrar Abraão como alguém que cumpriu a vontade de Deus, foi plenamente justo, muito embora não houvesse Torá, muito embora não houvesse religião judaica naquele momento. Mas por que ele foi justo? Porque ele viveu da fé, porque ele acreditou em Deus que lhe havia prometido uma terra e descendência. E, com base nessa promessa, confiante nessa promessa, Abraão pautou a sua vida. Então, querido irmão, querida irmã, dessas 3 leituras de hoje, quais lições que nós tiramos? Pois muito bem. A primeira lição, Deus quer misericórdia e não sacrifício. Deus quer que nós pratiquemos religião sim, mas uma religião associada à prática da justiça social. Caso contrário, nós caímos nas denúncias que os profetas faziam. Depois, atualizando essa mensagem para o Evangelho. Deus convive com os pecadores não porque concorde com o seu pecado, mas porque na convivência com os pecadores, o pecador muda de vida. Ao ser acolhido com amor e misericórdia, o pecador muda de vida e muda de conduta. E o exemplo disso está na acolhida que Jesus faz a Mateus, cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Então, nesse caso, nós devemos rever a nossa conduta pastoral, se nós de fato estamos sendo uma igreja da acolhida cristã ou se nós estamos sendo uma igreja de fariseus que expulsa, marginaliza as pessoas. Depois, querido irmão, querida irmã, a segunda leitura nos ensina que nós somos salvos pela fé. Abraão foi creditado como justo por causa da fé que ele teve em Deus. E por isso nós também devemos caminhar, pautar a nossa vida pela fé em Deus, sabendo que a fé em Jesus Cristo é que salva e essa fé que deve praticar, que deve nortear toda a nossa prática, a nossa conduta religiosa. Peçamos a Deus, portanto, que nos abençoe neste 9º, ou melhor dizendo, neste 10º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus. A você, querido radiouvinte internauta, muito obrigado pela sua audiência. Repito mais uma vez, se você está passando aqui pela primeira vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de meditar a Santa Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.